Armando Mercadante, entrevista. O Exame Nacional do Ensino Médio completou 21 anos, mas o que está por detrás dessa engrenagem capaz de beneficiar todos os estados brasileiros? Vamos conhecer o trabalho do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, responsável por elaborar, coordenar e promover o Enem. Para falar a respeito, vamos entrevistar o presidente substituto do INEP, Camilo Mussi. Olha, é um prazer estar aqui, para a gente conversar com jovens, com todos os participantes, principalmente do Enem 2019. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, que está completando esse ano 21 anos, ele nasceu de uma iniciativa em 98 de avaliar o ensino médio e foi se transformando ao longo do tempo num grande exame que hoje conta com mais de 5 milhões de inscritos. Então, a ideia do exame é que realmente a gente possa selecionar as pessoas que utilizam o exame para ingressar no ensino superior, por meio do SISU ou por meio do ProUni e do FIES. Então o exame ele tem uma parte pedagógica muito forte, a elaboração das questões é feita com muito cuidado, com muita antecedência, as questões são testadas, elas são avaliadas para que elas possam ser utilizadas e possam fazer a comparação dos alunos, para que a gente possa selecionar quem merece melhores notas, quem tem menos notas, as notas que não são tão boas assim. Além disso, é uma parte logística muito preocupante, com muita preocupação. Então o INEP se preocupa com a segurança do exame e nós temos, nos últimos 10 anos, 2011 até 2019 agora, nós temos uma tranquilidade que não tivemos nenhum problema. O exame, as provas são enviadas para 1.700 municípios, mais de 1.700 municípios, em mais de 100 mil locais de prova, 10 mil escolas e 100 mil salas de aula. Então, no dia da avaliação do Enem, que são 2 domingos, esse ano dia 3 e 10 de novembro, nós temos a preocupação com a segurança, para que não haja nenhum vazamento e todos possam ter a mesma oportunidade. Mas essa segurança, na prática, como ela é feita? Porque o Brasil é um país imenso e multicultural. Como é feito para realmente não conseguir ter vazamento? Olha, a primeira coisa é ter uma empresa gráfica que seja uma gráfica de segurança, como a gente denomina. Então nós temos o INEP contratou, um pregão eletrônico e depois autorizado pelo Tribunal de Contas da União, uma empresa que trabalha com isso. Então a gráfica ela é de segurança para impressão. Então há uma rigidez muito grande nos protocolos para a impressão da prova. Então primeiro, até começando um pouco antes, para ter essa segurança que você perguntou, a elaboração dos itens é toda controlada, com professores selecionados no país todo. Ela é feita no INEP, na instituição, nós temos um ambiente no INEP que proporciona essa segurança física da elaboração das questões. Depois essas provas são impressas numa empresa de segurança gráfica e são armazenadas durante um período num batalhão do Exército, com toda a segurança militar envolvida. Essas provas são distribuídas ao longo, como você disse, ao longo do país, ao longo dos 1.700 municípios, pelos Correios, que utilizam de batalhões do Exército também nas capitais, e sempre que a prova se desloca, há um acompanhamento de uma escolta policial, seja Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Então a segurança ela é colocada porque os órgãos de segurança acompanham. E no dia da prova nós temos um controle das pessoas que estão aplicando a prova, de modo que nós podemos saber em que horas foi aberto o material. Isso seria sincronizado? Sincronizado, no Brasil todo, porque a gente usa a hora de Brasília. Então há um momento em que se abrem os malotes que contêm a prova e que aí nós possamos iniciar a avaliação. Em toda a sala de aula tem fiscais, nós temos detetores de metais no banheiro, então todo mundo que vai ao banheiro em todo o Brasil, isso é importante, isso é uma inovação dos últimos anos, em todos os banheiros as pessoas passam antes por um detetor de metais para voltar para a sala de aula, para ir no banheiro. Então isso também traz uma segurança. Coletamos as digitais de todos, as pessoas que fazem a prova nos 2 domingos. Temos equipamentos em algumas cidades que a gente coloca de monitoramento de ondas eletromagnéticas para saber se alguém está transmitindo. Então assim, tem vários níveis de segurança que a gente hoje pode dizer que nos últimos anos não soubemos de nenhum vazamento real. Houveram notícias, mas nunca foi comprovado porque não houve nenhum vazamento de prova, de questão, o que às vezes é alguma coisa local,
algum distúrbio, às vezes alguém sai com a prova, Que acontece. Mas isso é depois que a prova começa. Depois que a prova começa, todo mundo já tem, já sabe, né, as questões. O INEP mesmo hoje divulga, assim que inicia a prova de redação, o INEP divulga o título da redação. Porque antes havia isso também, havia muitos títulos que eram divulgados e ficava uma dúvida. O INEP agora falou, não, o INEP vai divulgar, assim que iniciar a prova de redação, vai iniciar o título de redação. E aí com isso também a gente tira essa possível, né, de imaginar que a redação tenha sido vazada antes, alguma coisa assim. Agora, os profissionais que trabalham na elaboração das provas e estão relacionados, né, para poder ajudar na coordenação, eles são concursados? Qual é a categoria dos profissionais? Então, nós não temos como ter servidores concursados no país todo para aplicação da prova. Então, nas salas de aula, há empresas contratadas que subcontratam, ou contratam, na verdade, né, contratam essas pessoas para poderem trabalhar no dia, como a gente vê em concursos, vestibulares e assim por diante. O INEP, junto com a Polícia Federal, faz uma grande checagem, a gente verifica informações, para que as pessoas que estejam lá sejam pessoas que, a princípio, né, não tenham nenhum passado que possa nos dizer que elas podem atuar de um modo ilícito. A outra coisa, nós colocamos em cada local um servidor público, federal, ou professor, ou servidor municipal, né, da área da educação, para que acompanhe no domingo, em todos os locais. Ele é como se fosse um observador isento, que é um servidor, e ele pode acompanhar e dizer se algo está acontecendo de errado. Então essa parte também dessa observação, que nasceu nos últimos anos, é muito interessante, porque isso permite que não só a empresa que aplica tenha o seu controle, o seu gerenciamento, mas o INEP, por um observador externo, sabe se alguma coisa saiu do previsto naquele local. Agora, há estudos recentes que mostram que a maioria das pessoas que cursaram instituição privada conseguem atingir a pontuação máxima e entrar na universidade pelo Enem. Isso é uma questão de demanda ou uma questão de qualidade? Então, o que nós podemos observar é que realmente a prova avalia, o Enem faz uma avaliação do que foi ensinado, do que foi aprendido. Se pessoas que estudam em escolas consideradas melhores, ou as pessoas se dedicam também, que também tem, eu acho que essa colocação sua é importante, porque nós também temos vários casos de sucesso no Enem, de pessoas que estão cursando ou já cursaram, né, e que eram pessoas de escola pública ou de uma escola até, seja privada também, de menor qualidade, comparativamente, mas elas estudaram e conseguiram por si só essa oportunidade de cursar a universidade. Então nós temos em todas as profissões, né, pessoas que conseguiram chegar lá estudando. Então é claro que tendo uma maior bagagem cultural ou estudantil, a pessoa está mais apta a se sair bem numa avaliação. Mas isso é uma distribuição brasileira e do mundo, não existe diferença nisso. Ao longo do tempo, dentro disso, você acabou de colocar, nós podemos notar que, pelo Brasil ser um país multicultural, é possível conseguir uma imparcialidade, por mais que a gente tenha uma diretriz, né, do MEC para todos os estados, atendendo todos os estudantes, nas questões, na forma da elaboração das provas, isso consegue atingir todos os estudantes de forma parcial? Isso é também muito interessante. Quando surgiu o SISU e o ProUni, isso foi uma grande oportunidade de pessoas das várias regiões poderem fazer uma única prova e poderem estudar em outro local. Então, nós tínhamos no passado, a pessoa tinha que fazer um vestibular em Brasília, um vestibular em São Paulo, um vestibular em Macapá, um vestibular em Porto Alegre. Hoje não, hoje ela faz uma única prova em novembro e ela participa da mesma seleção de qualquer das pessoas que fizerem nos seus locais. Então isso impulsionou o estudo nesses locais. Ou seja, hoje nós temos pessoas que estão estudando em São Paulo, ou Porto Alegre, ou Macapá, ou Brasília, de todos os locais misturados em todas essas cidades que eu falei. Por quê? Como a pessoa antes tinha só oportunidade no seu estado, ela estudava para o seu estado, porque ela não se deslocava. E algumas pessoas que tinham oportunidade de fazer provas em outros locais iam para esses locais. Hoje não, hoje a avaliação é única e é claro que nós temos diferenças no país, mas que
com uma avaliação única, a gente consegue que todos, pelo menos, saibam o que estudar, saibam, né, como estudar. Todos têm o mesmo recurso das provas anteriores, das avaliações anteriores para poder se mirar, se tem um estudar parâmetro. Então, acho que assim, isso é importante, porque essa homogeneidade da avaliação permite que todos tenham a mesma oportunidade. Mas, claro, que existem cidades, municípios, que às vezes a educação talvez não seja tão prioritária, ou talvez não tenha tanto recurso para fazer os investimentos necessários. Mas pelo menos há uma tentativa de padronização. Acho que isso é importante. Qual seria o maior avanço que o INEP poderia destacar do início para os dias de hoje? Olha, o processo ele foi se aperfeiçoando, esse ano é o 21º Enem, então ele foi aperfeiçoando em várias áreas. Uma das grandes características, acho, é a especialização das empresas que trabalham contratadas pelo INEP e do próprio INEP. Ou seja, hoje se contrata para fazer a aplicação empresas que trabalham com aplicação. Se contrata para fazer a distribuição os Correios, que trabalham com distribuição de encomendas, das provas da avaliação. Se contrata uma gráfica específica de segurança, que tem toda a parte de segurança. Se entra em contrato, em convênios com a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e o Ministério do Exército. E o INEP contrata essa empresa para monitorar o risco. Contrata os servidores para fazer essa observação. Então, acho que esse aprendizado que fez com que o INEP entendesse que lá no passado se contratava uma empresa que fazia tudo, hoje se contratam várias empresas especializadas, cada uma no seu nicho de mercado. Ele está mais integrado. E a dificuldade é a integração, mas hoje, devido ao tempo que se passou, a integração é muito bem feita. A coordenação feita pelo INEP permite que essa integração entre quem produz, quem distribui, quem aplica, quem imprime, quem faz a segurança, ela seja muito articulada. É um trabalho que demora, um Enem de um ano, ele começa um ano antes e termina, depois da prova do Enem, ainda só em março do ano seguinte, quando se distribui a imagem da redação. É um trabalho de 1 ano e 3 meses, cada Enem, mas que traz um resultado muito satisfatório. E a mobilização de muitos profissionais. Muitos profissionais. No dia da avaliação, para ter uma ideia, nós temos perto de 140 mil salas de aula. Em cada sala de aula são 2 pessoas, ou seja, 280 mil pessoas estão nas salas, mais os fiscais de banheiro, mais os fiscais de corredor, mais o coordenador, mais os policiais que acompanham. Então nós temos perto de 500 mil pessoas que trabalham no dia do Enem, em cada domingo. No primeiro domingo e no segundo domingo, 500 mil pessoas em cada domingo trabalhando para que o Enem seja o sucesso que tem sido nos últimos anos. O INEP, por ser um órgão, um braço do governo, com a mudança política, afeta de alguma forma? Olha, não houve, tenho dito isso e reforçado. Primeiro que o cronograma está se mantendo exatamente como previsto. Nós estamos na fase agora de ter um término de impressão de provas, estão todas prontas, todas impressas. Então já estamos no cronograma correto, não há nenhum atraso. As pessoas primeiro podem ficar tranquilas em relação ao dia 3 e 10 de novembro. Segundo, em relação à avaliação em si, ao conteúdo. Quem vem se preparando ao longo do tempo pode esperar uma prova como as outras que houveram em 2017, 18, 16, no sentido do estudo a ser feito, do material a ser conduzido. Então não há uma diferença. Há uma orientação, que se cuide da prova com segurança, com zelo, mas não há essa mudança de gestão, não afetou, porque as pessoas que cuidam muito fortemente do Enem e de outros exames que o INEP faz, tem vários outros exames, censo e outras atividades, que são muitas, são os técnicos que estão aqui há muitos anos trabalhando. Então os técnicos continuam os mesmos e eles gostam do trabalho, são comprometidos, então realmente eles estão fazendo o que eles sempre fizeram. Com uma nova orientação, técnica de gestão, de alguma diferença, quem vem de fora sempre pode contribuir com uma nova visão. E a gestão visa o sucesso da educação. Essa é a ideia. Ou seja, um Enem bem feito, uma prova bem feita, uma prova bem elaborada, uma prova bem executada, faz com que as pessoas possam ser selecionadas do modo correto, do melhor modo a ser avaliadas, e as pessoas que merecem estar nos locais que poderão escolher do seu estudo, sejam escolhidos. Ou seja, a gente tenha realmente essa noção, essa exata
realmente que a gente fala, a comparabilidade, ou seja, a comparação entre as pessoas. Quem tem melhores notas tem, quem tem um pouco abaixo, a gente possa separar. E aí essas pessoas têm oportunidades diferentes, seja no SISU, no ProUni, no FIES, ou direto na instituição de ensino. E se você quiser saber um pouco mais a respeito desse assunto, as informações estarão na descrição do vídeo. Lembrando que, inscreva-se no canal, deixe seu like. Ah, não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela entrevista. À disposição. Boa prova a todos aí no dia 3 e 10 de novembro. Sucesso em sua caminhada. Obrigado. Armando Mercadante, entrevista.